A Maratona de Boston é a mais antiga a acontecer anualmente, uma tradição desde 1897. Milhares e milhares de pessoas participam dela todos os anos e, em 2013, algo aconteceu. Duas bombas próximas explodiram na multidão perto da linha de chegada da maratona em um intervalo de tempo de 14 segundos entre elas. Como a maratona é um evento esperado por muitos e já na época dos smartphones, das selfies, fotos e vídeos, tudo isso mostrando as pessoas ao redor, além das próprias câmeras de segurança dos estabelecimentos, evidência era uma coisa que não faltou para tentar descobrir quem foram os culpados. E todas essas gravações começaram a se espalhar pela internet como uma chama imparável. Eram centenas, milhares e milhares de horas de conteúdo, dos mais diversos ângulos e horários. Facebook, Twitter, Reddit, 4chan, todas as redes sociais foram bombardeadas por notícias em tempo real do andamento das investigações. Foi assim que receberam a notícia que o comissário de Boston, em uma conferência de imprensa, pediu ajuda para que enviassem qualquer informação, qualquer vídeo e foto para as autoridades, para assim identificar os culpados. Esse foi o único pedido de ajuda. At this incident, if anybody knows of any information that could lead to the arrest and prosecution of the individuals responsible for this, they should call us. Mas o pessoal não parou aí. Eles queriam ajudar a descobrir quem foram os terroristas, fazer genuinamente um trabalho de investigação, gravação por gravação. E duas informações que saíram na mídia auxiliaram nisso. Primeiro, as explosões foram causadas por um tipo de bomba caseira usando panela de pressão e estilhaços dentro dela. Segundo, uma mochila preta destroçada foi encontrada no local de onde aconteceu uma das explosões, onde os oficiais julgaram ser usada para esconder as bombas antes do ocorrido. Foi com essas informações que começaram as especulações. Qualquer um com bolsa preta começava a virar suspeito, ou como o próprio pessoal ironizou na época, qualquer um que principalmente não fosse branco recebia mais acusações. E isso estava acontecendo em todas as redes sociais. O maior problema é que, diferente do Twitter na época, por exemplo, o Reddit é baseado em fóruns, em grupo de pessoas que se juntavam em um assunto específico, uma comunidade. Com isso, surgiu um subreddit focado no atentado chamado de Find Boston Bombers. Em tradução livre, encontre os bombardeiros de Boston. Para vocês terem uma noção da mentalidade do pessoal na época, antes desse subreddit surgir, existia um post fazendo atualizações constantes sobre o que estava acontecendo na investigação em relação ao atentado. E tinha alguns comentários falando algumas coisas do tipo: esses posts atualizados são a melhor maneira de receber as notícias. Trabalho muito útil, colegas do Reddit. É incrível como esses posts atualizados estão mudando a disseminação das notícias. Assim que eu vi mencionado o atentado, eu fui direto para o Reddit. Eu também, nem me importei de tentar qualquer um dos sites principais de notícias. É com essa mentalidade que foi criado o tal subreddit para encontrar os culpados. Nele tinha 7 regras. Não toleramos justiça com as próprias mãos, que no caso seriam os grandes vigilantes da internet. Não publique qualquer informação pessoal. Qualquer forma de racismo não será tolerada. Teorias são bem-vindas, mas confirme suas fontes. Lembre-se, nós somos apenas um subreddit, nós devemos lembrar onde a ajuda termina e o trabalho de profissionais se inicia. Não faça imagens virais, tente não postar imagens fora do subreddit e, finalmente, mantenha em mente que a maioria ou todos os suspeitos sendo discutidos aqui são, de toda forma, pessoas inocentes e que devem ser tratados como inocentes até provados culpados. E meio que assim, todas, sem exceção, todas as regras foram quebradas. Os moderadores não se importavam e quando começaram a se importar, não deram conta de moderar o tanto de post e comentário que estava tendo. Não seja um vigilante, não poste informação pessoal. Não foi só sendo divulgada fotos e nomes de diversas pessoas sendo acusadas, como até encontraram a página da família de um deles, que aliás estava desaparecido, para ficar falando para a família que o filho desaparecido estava por trás do atentado. Teorias são bem-vindas, mas cheque suas fontes. As fontes eram as próprias pessoas fazendo a teoria, até porque ficar colocando o rosto de alguém como possível suspeito de um atentado terrorista não vai ficar tendo fonte para checar. Lembrar de onde a ajuda termina e onde o trabalho de profissionais se inicia. A ajuda acaba no momento do envio de informações, fotos e gravações às autoridades, assim como o comissário tinha pedido antes. Encontrar os suspeitos já era o trabalho de profissionais. Caso contrário, ele também tinha pedido ajuda nisso.
não repostar imagens fora do subreddit. Os moderadores sequer tinham como controlar isso, essa regra nem faz sentido. Esse problema de divulgação de suspeitos inexistentes se estendeu tanto que um jornal puxado para o sensacionalista, o New York Post, não confundir com o New York Times, teve a brilhante ideia de criar uma notícia com 2 caras que estavam sendo acusados como suspeitos pela internet, inclusive o Reddit, e não satisfeitos ainda inventaram que eles eram procurados pelas autoridades, o que era a mais pura mentira. After a very detailed analysis of photo, video, and other evidence, we are releasing photos of these 2 suspects. Dentro de alguns dias, os oficiais, incluindo o FBI, analisando as gravações, conseguiram realmente identificar o rosto dos suspeitos e, forçadamente, já tiveram que divulgar as fotos deles, mesmo sem saber a identidade deles, por causa que alguém vazou isso para um jornal e eles precisavam divulgar oficialmente isso antes do jornal fazer o vazamento. E, de acordo com um usuário do Reddit que estava acompanhando na época, a ajuda do subreddit foi tão inútil que o subreddit Find Boston Bombers não tinha uma foto sequer que mostrava os culpados até a divulgação das imagens pelo FBI. O objetivo, depois que as fotos dos culpados foram reveladas, era encontrar a identidade deles e, obviamente, prender eles antes que acontecesse algo ruim. E, no caso, aconteceu. O resultado do vazamento cedo, antes do FBI querer oficialmente divulgar isso, foi os criminosos matando um policial do MIT porque queriam pegar a arma dele. Depois roubaram o carro e sequestraram o dono junto. A sorte foi em que, em determinado momento, eles pararam para abastecer e o dono do carro conseguiu fugir e ligar para a polícia, falando que os terroristas sequestraram ele. Enquanto tudo isso acontecia, já que ainda não tinha descoberto a identidade nem nome dos culpados, as especulações de quem eram obviamente ainda não acabaram. Foi nesse momento que foram atrás da família de um garoto no Facebook, porque o garoto era parecido, entre aspas, com os culpados que apareciam nas imagens, e apesar disso por si só já ser um problema, como já foi dito, o garoto estava sumido fazia um tempo, e a página que o pessoal estava atacando era a página da família tentando encontrar o garoto. Tudo isso só foi cessar quando, de novo, o FBI finalmente conseguiu identificar quem foi os 2 que cometeram o atentado. A mídia tradicional estadunidense no geral, apesar de cometerem alguns erros parecidos, caíram em cima do Reddit em níveis estratosféricos, a ponto do subreddit Find Boston Bombers ser citado nominalmente como um dos grandes culpados por ficarem acusando pessoas por aí. De tanta repercussão, os administradores do Reddit baniram esse subreddit e fizeram um texto pedindo desculpas, obviamente tentando fazer uma contenção de danos, já que primeiro eles falam que, durante a tragédia e depois dela, pessoas encontraram muitas maneiras diferentes para ajudar pelo Reddit. A vasta maioria dessas atividades foram positivas. O Reddit serviu como uma ótima casa de informações. E aí, depois de falar das coisas positivas e de dizerem que estão orgulhosos das ajudas genuínas que a comunidade conseguiu fazer, eles assumem alguns erros e pedem desculpa por tudo, fazendo uma dedicação principalmente à família do menino desaparecido que foi acusado. O mais inusitado de tudo é que o criador do subreddit Find the Boston Bombers, o usuário Whoop777, se sentindo importante, decidiu fazer um post de pergunte-me qualquer coisa, onde ele nega veementemente que o subreddit dele causou um estrago maior do que deveria, e de que na verdade ele não tem culpa de muita coisa, e por isso ele nem chegou a excluir a comunidade quando começou a perder o controle dela, sendo que alguns usuários responderam que ele mesmo começou posts teorizando sobre o atentado em um subreddit chamado, curiosamente, de r/conspiração, atraindo cada vez mais gente interessada nisso para a comunidade que ele mesmo criou. E é cômico porque nesse post tem uma pergunta para ele que é: qual foi o propósito do subreddit? E o Ups respondeu que, para consolidar os posts que já existiam no r/news e r/boston. E embaixo dessa resposta surgiu outro comentário: não foi Reddit? Obrigado por me contar. O problema é, essa pessoa que agradeceu é o mesmo que respondeu a pergunta, o Ups, porque ele teve a capacidade de esquecer de trocar de conta para responder ele mesmo se agradecendo. E para quem quiser saber sobre o que aconteceu com os culpados depois que eles foram identificados, eles eram 2 irmãos que se decepcionaram com a American Dream, ou sonho americano, depois que cresceram, principalmente o irmão mais velho, e depois eles decidiram fazer
o que fizeram. Depois que eles roubaram aquele carro, eles trocaram um tiro com a polícia e também jogou bombas caseiras na polícia que eles ainda tinham. E nisso o irmão mais velho foi baleado, então ele saiu de trás do carro de onde ele estava se escondendo em direção à polícia andando. Ele foi neutralizado e no fim foi atropelado friamente pelo mais novo, que aproveitou a distração para fugir e se esconder. Não conseguiram encontrá-lo, 2 meses depois ele foi sentenciado à morte e tá esperando a execução até os dias de hoje. Nesse atentado foram mais de 260 machucados, 17 perderam membros e teve 3 mortes, incluindo uma criança de 8 anos. Até a próxima. Tchau. Eu queria aproveitar esse finalzinho de vídeo para agradecer a todos os apoiadores por estar sempre apoiando, né? Pelo Apoia-se. Ajuda demais e sem pós-créditos dessa vez.